Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos chegando ao fim. Estamos agora gravando a segunda aula do último capítulo, né? Que é sobre o ato psicanalítico. Tivemos ontem terça-noite, tivemos uma discussão muito boa sobre o primeiro capítulo, questões muito interessantes. E aqui hoje a gente vai entrar na dimensão do ato, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante dentro da psicanálise, né? Então, quando para início de conversa, a gente falando de ato aqui, a gente está falando do ato analítico, do ato psicanalítico, e que esse ato atravessa o sujeito desculpa, o sujeito não. Esse ato atravessa tanto o analista quanto o analisando. Então, aqui, quando o Quinet está falando de ato, ele está falando, de certa forma, dos dois lados, né? Analisante e analista. Porque, de certa forma, quando um analista faz um ato, né? Esse ato é surpresa para o analisante e para o próprio analista, tá? E outro ponto é que a gente, essa ideia que o Quinet está tentando trabalhar, é que o analisando só sai da análise perante um ato, tá? Então é um ato do analisante que faz ele findar a análise dele. Então, o Quinet coloca algumas dimensões do ato, né? E coloca Então vamos lá falar devagarzinho. Primeiro, possui uma dimensão de linguagem, sendo o ato uma fala impossível. O ato, então, é de certa forma aquilo que eu não consigo falar, eu atuo, né? Então, aquilo que eu não consigo expressar em palavras, eu vou agir, tá? Só que, e aí tem uma dimensão de linguagem, mas essa dimensão de linguagem é posterior, ou seja, a mensagem que a gente consegue interpretar com o ato é posterior ao próprio ato, tá? Isso é importante. O ato representa um ultrapassamento do sujeito. Depois do ato, ele não é mais o mesmo. Isso tem a ver com o terceiro ponto. O ato é acéfalo, o sujeito é agido pelo ato. Então, a ideia em psicanálise de um ato é que o ato é algo que escapa ao nosso pensamento. Se a gente pensasse, a gente não atuaria. Se a gente pensasse, a gente ia falar, pô, esse é o momento do corte, esse não é, vou parar aqui, mas e se ele não voltar, se o paciente não voltar, o que vai acontecer se eu fizer isso? Não, isso para a psicanálise é um cálculo, né? O ato é algo que vem e que te ultrapassa o próprio sujeito. Por isso que fala que ele é acéfalo. E a partir do momento que você comete o ato e que você fica horrorizado com o ato, porque você fica horrorizado, você não sabe de onde saiu isso, você nunca mais é o mesmo. Ok? Então, eu acho isso muito interessante porque a gente passa então do pressuposto que o sujeito que pensa, ele não age. E aqui eu acho que a neurose obsessiva, mais uma vez, nos auxilia a gente pensar isso, em que o neurótico obsessivo é aquele que sabe tudo, né? Ele sabe tudo, mas sabe tudo a nível de pensamento. E aí, como ele sabe tudo, ele é o rei do cálculo, e nos cálculos ele fica engessado, paralisado no próprio cálculo. Ele pensa, então, para não agir. Então, em psicanálise, existe essa dicotomia entre pensamento e ação. E do lado o analista. O analista que pensa muito, ele não age, porque ele vai ficar travado pelo pensamento. E como eu disse para vocês, só depois o analista consegue interpretar o seu ato. Então, assim, o ato possui uma dimensão de linguagem, mas é só posteriormente que a gente consegue interpretar esse ato. O ato vem no lugar de um dizer pelo qual ele muda o sujeito. Justamente isso que a gente falou, que o ato possui uma linguagem. Então, assim, quando a gente abre mão da palavra, a gente
perde esse recurso à palavra, a gente atua, a gente age, né? Isso permite, tem toda uma dimensão clínica que a gente ganha pensando desse ponto de vista. Para o neurótico, nunca temos o tempo certo de agir, né? É justamente isso, né? Porque o neurótico, que é o rei do pensamento, né? Especialmente o neurótico obsessivo, mas a gente pode pensar histeria também, é aquele que vai, por meio do pensamento, por exemplo, tentar definir qual é o melhor momento para tomar uma ação, qual é o melhor momento para começar uma faculdade, qual é o melhor momento para terminar um namoro, qual é o melhor momento para conversar com o chefe. E isso é, vou usar a palavra, uma procrastinação do ato, né? Porque efetivamente não tem como você contabilizar tudo, não tem como você saber tudo. O coronavírus nos ensina isso de forma muito boa, né? E aqui o Kine fala algo interessante também, ele fala que não existe alta em análise, justamente porque o que existe na análise é o inconsciente do analisante, né? Então, isso de você dar alta para o paciente quer dizer que ainda você está regido para um outro, né? Para um pensamento, para uma regra. E, na verdade, quem se dá a alta é o próprio analisante por meio do ato, né? É o analisante que o momento vai falar, acabou. O ato psicanalítico é promotor de escândalo, pois revela a falha entrevista do sujeito suposto saber. Isso é muito interessante porque o sujeito suposto saber, como a gente falou, que é aquilo que instaura a transferência, que instaura e que possibilita o início da análise, ele é um engodo, né? Você tem essa demanda de amor, essa demanda de compreensão, e você cria essa relação achando que o analista sabe, né? Sabe sobre o seu mal-estar ou sabe sobre a resposta a seu mal-estar. E é justamente essa dimensão do ato que vem cair isso. O ato, quando, por exemplo, o paciente fala que está indo embora ou fala que acabou, isso surpreende o próprio paciente e surpreende também o analista, né? E ao falar isso, cai esse lugar transferencial em que se percebe que o analista realmente ele não tem como ele saber sobre o seu mal-estar. Isso é até que falaram ontem, né? É justamente essa função do dejeto que o analista ocupa, né? Ele ocupa o lugar de objeto e esse objeto cai, por exemplo, com o ato, justamente ficando no lugar de dejeto, de resto, né? E aí, uma questão muito interessante qual é a relação, né, entre o analisante que se foi e o analista que se é. Isso é uma coisa fundamental. A psicanálise, vocês estão percebendo? Espero que sim. Existe um rigor muito grande no aspecto da formação, no aspecto formativo. Então você tem que fazer uma análise. Você que pretende ser analista, você tem que fazer uma análise, porque o produto final de uma análise é um analista. Então você só se torna analista tendo efetivamente levado a cabo a sua análise pessoal, tá? E o analista que você é, o estilo de analista que você vai ser, tem relação com a sua análise pessoal, inclusive em relação ao ato, a como você saiu dessa análise, tá? Então existe uma relação entre o analista que você foi e o analista que você será ou que se é. Pergunta: será que um sujeito pode funcionar como psicanalista se sua fantasia não foi tocada em análise? O que fará ele com seus analisantes? Essa pergunta é fundamental, fundamental. E se a gente pensa, por exemplo, na questão do sessão de terapia, por exemplo, né, que a gente usou para fazer a prova, eu acho que ajuda a gente a pensar isso, né? Você vê, por exemplo, que o Theo,
não faz análise, ele faz com muita resistência uma supervisão. Então, isso tem consequências para a prática clínica dele. E a psicanálise está falando, né, que é impossível um analista se tornar analista ou se intitular analista. Intitular ele pode, né? Mas assim, é impossível ele efetivamente ser um analista se não conseguir, se não tocar durante sua análise em sua fantasia. Por quê? Porque justamente fazer uma análise, tocar na sua fantasia, implica lidar com a castração, implica a destituição subjetiva, ou seja, você equivocar os significantes que te determina, implica em sua radicalidade a sustentar a sua relação com o objeto. Ok? Então, falar isso, essa exigência da psicanálise, que o sujeito tem que fazer análise para tocar na sua fantasia, é uma exigência ética. É uma exigência ética da formação mesmo, sabe? Isso é muito interessante. E como é que a gente pode pensar isso caso o analista seja, por exemplo, o TEL da sessão de terapia, né? Como que a gente pode pensar isso? Quando o analista se intitulou e não se submeteu a uma análise. Ou então, como tem gente que faz 3 anos de análise e fala que já está tudo resolvido. Né? Quais consequências isso vai ter na prática dele? Né? Será que esse analista vai conseguir suportar o discurso analítico? Suportar esse lugar do discurso? Então, o Kine fala algo que eu acho muito interessante. Então, ele fala, ora, se o analista não tocou na sua fantasia, ele corre o risco de, frente ao analisando, ocupar o lugar ou do sujeito barrado ou do A, do objeto A. Ou seja, os polos da fantasia. Então, assim, se você não tocou na sua fantasia durante a sua análise, você, enquanto analista, ou analista abre aspas, você não vai conseguir ocupar o objeto causa do desejo, o semblante, né? Essa aparência, fazer a aparência de objeto. Você vai ficar ou como sujeito ou como objeto. Como sujeito, me lembra muito o Theo, né? É que o Theo ele tem a dificuldade de desaparecer e ele sempre fica aparecendo nas terapias, né? Sempre aparece ele como sujeito, dando as opiniões deles, a interpretação deles e, pior, o desejo dele. Então ele aparece enquanto sujeito, sabe? E a outra versão, que é aparecer como objeto, que não é o objeto causa de desejo da transferência, é o objeto enquanto até o que ele fala aqui, o objeto da fantasia perversa. Ou seja, é o analista que, de certa forma, ao aparecer como objeto, ele vai complementar a fantasia do paciente. Ele vai. Por isso que o Kenneth falou que é uma fantasia perversa. Ele vai complementar, teoricamente, a relação sexual, a castração. Né? Então, assim, em vez dele inserir a falta, ele vai inserir a complementariedade. E aqui eu não estou falando que relação sexual, eu estou falando a partir do princípio lacaniano de que não há relação sexual, ou seja, existe a falta, existe a incidência da linguagem e não existe complementariedade entre as pessoas. Mas se o analista se coloca enquanto um objeto, ele vai se colocar nessa posição de complementariedade. Aqui, lembre-se que essa posição de objeto é essa diferença entre que o Kine está falando, entre bancar o A e ser o A. Nós, analistas, quando a gente está na transferência, a gente banca o lugar, esse lugar da transferência, esse objeto causa do desejo, esse agalma. Né? Então, a gente sabe que esse lugar é um semblante e sabe que o produto final que a gente quer chegar é que a gente caia desse lugar, que a gente seja deixado como o resto. Tá? Então, essa é a dimensão de bancar o objeto A, que é diferente de ser o objeto A. Ser o objeto A é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, é que
completar a fantasia perversa do paciente, completar essa fantasia de complementariedade. Então, o Kine traz também a respeito da dimensão do ato diferenças muito interessantes que às vezes vocês vão ver em outros momentos da psicanálise. A gente tem o acting out, são todas dimensões do ato, né? A gente tem o acting out, que é uma encenação, né? Então, assim, é quando o sujeito, ao não fazer uso da palavra, ele encena uma ação, né? Por isso que está em inglês, mas é a ideia de uma encenação, e essa encenação é sempre uma mensagem dirigida ao outro, né? Então, por exemplo, quando eu deixo o meu WhatsApp aberto, dou uma conversa com uma mulher e o meu celular está do lado da cama da minha esposa. Isso foi um acting out, né? Foi uma ação, uma encenação direcionada para minha esposa. Será que eu estou querendo separar? Então, é disso que a gente chama que é um acting out, né? É uma encenação e com uma mensagem dirigida ao outro. Mensagem que não foi falada, foi encenada. Passagem ao ato é quando o sujeito não tem essa mensagem dirigida ao outro. Ele faz o ato sem direcionar esse ato a alguém. Justamente quando esse alguém some para ele. Aqui a gente coloca, por exemplo, o suicídio, tá? O suicídio, então, na psicanálise é entendido como uma passagem ao ato, ou o único ato bem-sucedido, como Lacan falava. E por fim, a gente tem o ato analítico, né? Que é justamente isso que a gente está trabalhando aqui, essa dimensão que produz o psicanalista. Só a segurança da fantasia poderá suprir a certeza do ato. Então, de certa forma, a gente tem a certeza do ato, né? Que é simplesmente, que certeza é essa? É o fato que você atuou. Né? A partir daquele momento, você nunca mais vai ser o mesmo. E o que segura você atuar, o que segura você ir para a ação, de certa forma, é justamente a fantasia. Eu já falei para vocês que a fantasia, essa janela que faz a gente nos organizar no mundo, ela confere segurança. Então é justamente por conta da fantasia que a gente inibe o ato ou não consegue atuar, não consegue agir. E aí o Quiné também traz uma questão que é justamente qual que é, nesse produto final, que é o analista, qual é a dimensão do saber, né? O que se produz a nível de saber? O saber aqui, a gente pode pensar assim, o que se produz a nível de saber da própria experiência analítica, né? Qual é o produto do saber ao final de uma análise, né? Lembrando aqui, se a gente está vendo aqui o discurso do analista, tá? Então aqui a gente tem o objeto A, sujeito barrado, o significante primeiro e o saber. O saber é esse S2, então a gente vai chamar aqui o saber de S2. E no discurso do analista, vocês veem que esse saber está no lugar da verdade. Lembra? Agente, outro, verdade, produção. Então, para o Quiné, ele traz que justamente no processo da análise, em que você vai reduzindo a sua análise pessoal, em que você tem a destituição subjetiva, tem a travessia da fantasia, quando você atua, né, você tem um ato e você, por exemplo, fala acabou, acabou a minha análise, agora eu sou um analista, de certa forma, ao cair esse objeto, né, esse objeto que sustentava a análise, isso permite que se produza aí, ou tenha como produto também, esse desejo de saber.
E esse desejo de saber se configura e se relaciona com a própria análise pessoal, né? Então, quando vocês pensam, por exemplo, no passe, o passe é um meio de transmissão, né? Vocês vão trabalhar o Ramandil, vocês veem que sai, tem o produto final, um analista, né? Então, tem o sujeito que se tornou analista, que teve a nomeação como AE, e nesse desejo de analista, tem um desejo de saber, que é justamente esse saber que você produziu ao longo da sua análise. Vejam que no testemunho de passe, esse desejo de saber se produz pela sua análise e tem uma transmissão. Então você passa a ensinar a partir da sua análise pessoal. Por isso que eu falo que eu acho que os testemunhos de passe ensinam muito, são muito claros para a gente entender a teoria, tá? Então é porque se produz aí, se produz não, tem como produto final esse analista um desejo de saber, uma relação com o saber. E um saber que, antes de mais nada, tem relação com a sua análise. E a gente pode falar também que a experiência de uma análise é, de certa forma, chegar na diferença absoluta. O que é essa diferença absoluta? Eu acho que dá para ver isso também nos testemunhos de passe. Estou dando spoiler aqui, né? Mas essa diferença absoluta numa análise, a gente tentar chegar nesse S1, nesse significante primeiro, nesse nome que nos marca e que nos faz totalmente singular. E é um nome que só tem sentido para a gente, sabe? Isso teve até uma pergunta muito boa, uma pergunta fabulosa semana passada sobre como que a psicanálise vê a questão do nome, né? Como é que vê o nome dos artistas que se dão um novo nome, né? Então, de certa forma, eu já falei para vocês, o outro nos nomeia, né? A gente recebe o nome do outro, né? E a partir disso a gente se identifica e passa a ter um laço social. Aqui, quando a gente está falando a diferença absoluta, a gente, na experiência da análise, vai tentar reduzir isso ao máximo e chegar a um nome que nos marca e que, de certa forma, só tem sentido para a gente. E a partir desse nome, dessa diferença absoluta, a gente vai tentar retomar o laço social, fazer laço social com isso. Então, essa ideia da diferença absoluta é efetivamente uma redução total da, da análise. Algo como quando a gente vai cozinhar e a gente vai fazer um molho, né? E a gente bota o vinho, bota as coisas e tal, e vai deixando na frigideira, e vai até reduzir, até dar aquele caldo grosso com o sabor acentuado. É isso, de certa forma, é essa a ideia de uma diferença absoluta. Então, e que saber é esse que a gente produz? Que a gente vê, por exemplo, no testemunho de passe. Aqui, não sei se vocês estão vendo, né, essa ideia, eu achei super legal isso daqui, que é a ideia dos discursos, né, como que os 4 discursos intercambiam. Mas, afinal, que saber é esse que se produz? Ora, primeiro é o saber que se produz em relação à própria análise. Então, assim, pensem lá no testemunho de passe que vocês vão trabalhar e que também, apesar até que do Scriabrini, que não é um testemunho de passe, ali também tem um saber. Então, é a partir da sua experiência enquanto analisante, você produz um saber, né? Um saber sobre o seu próprio inconsciente, ok? A partir da sua própria análise pessoal, você passa a saber mais a respeito do seu inconsciente e da sua relação com esse inconsciente. E isso traz como consequência um saber em relação à sua posição como analista. Porque a sua posição como analista, esse saber como analista, diz respeito também ao que você conseguiu extrair a nível de saber da sua análise pessoal. Tá?
E isso a gente pode pensar da mesma coisa na prática, né? Então, qual que é a dimensão, por exemplo, eu, analista, escutando um paciente, eu tenho o saber da própria análise do meu paciente, ou seja, um saber que é depositado pelo paciente que está produzindo durante as sessões, mas ao mesmo tempo eu só consigo ocupar esse lugar de objeto justamente porque na minha análise pessoal eu consegui produzir alguma coisa, tá bom? A nível de saber. Já que eu estou falando de saber, eu esqueci, né, do exemplo no ato psicanalítico aqui, né? Engraçado. Falei de inconsciente, aí lembrei que eu tinha esquecido aqui desse exemplo, que é muito bom. Página 107, em que o Quinet está explicando justamente essa dimensão do acting out, né? E aí ele traz mais um caso de uma paciente dele, né? E que fez um acting out, assim, uma encenação, que é também, como o Quinet falou, uma das encenações possíveis da saída de análise, né? Quando a pessoa não sai pelo um ato, e sim pelo um acting out, por uma encenação. Vou ler. Uma analisante histérica chegou, por exemplo, em um ponto de sua análise em que a vivência da falta a ser, concomitante à angústia que acompanhava, era escamoteada pelas queixas relacionadas à falta a ter. Até o momento em que se deparou com o furo no real provocado pela morte de uma figura do outro, reatualizando a fantasia de devoração pelo olhar. Após a ausência necessária para, em outro país, participar dos ritos funerários, voltou disposta a interromper a análise, mas a continuar a me ver, propondo-me a solução de comer fora. Então aqui vocês veem a história, né? O que nem escutava uma pessoa que tinha uma demanda, tinha uma dificuldade com a dimensão da castração, né? Essa falta a ser, tentando sendo compensada pela falta a ter, né? E a pessoa tinha uma certa questão com o objeto olhar, pelo que ele está falando aqui, e com esse medo de ser devorado pelo outro, né? E aí, quando ela vai para o exterior e quando volta, ela encena, né, uma saída de análise. Então, ela fala aqui, o que ela está falando de certa forma? Que ela quer terminar a análise, mas não quer terminar a relação com o Quinet. Convida o Quinet já de outro lugar, né, que é comer fora. Diante de minha recusa, não mais voltou. Essa interrupção de análise trouxe à cena o objeto da pulsão, ilustrando a comparação que Lacan faz entre o acting out e o caso dos espectadores que sobem ao palco. Então é justamente isso, foi uma saída de análise, não enquanto ato analítico, mas enquanto acting out. Uma pessoa, enquanto aconteceu algo contingencial, que era uma possibilidade de ela trabalhar uma questão dela, mas de alguma maneira ela preferiu sair da análise. Ela sai dessa análise fazendo um acting out, chamando o Quinet para comer fora, ou seja, destituindo ele enquanto analista e colocando ele em outro lugar. Tá? Muito interessante isso. Ainda a respeito desse desejo de saber, né? Essa pergunta fundamental que eu acho que a psicanálise está colocando para vocês, eu espero que vocês se coloquem, mesmo se vocês não forem se interessarem pela psicanálise, mas eu acho que é uma pergunta muito boa, que de certa forma é se questionar, para quem for trabalhar com clínica, né? Por que que você quer trabalhar com isso? O que que faz você querer ocupar esse lugar? O que faz o sujeito, ao ter se experimentado como objeto e se separado de seu gozo, querer bancar esse objeto para um outro sujeito? Ou seja, o que faz um sujeito que, na sua análise pessoal, teve a destituição subjetiva, então se desligou dos significantes ou questionou os significantes que ele se identificava e fazia laço social, enfrentou a dimensão da falta, atravessou essa fantasia, se viu como ligado a um objeto de gozo, ok?
que faz esse sujeito que, ao se reduzir a análise a esse ponto, queira atualizar isso ao se colocando de objeto para um outro sujeito. Isso é uma coisa que tem que ser verificada, né? Que dimensão é essa? O que está nessa ordem aí desse desejo, esse desejo de saber, para que o sujeito queira ocupar esse lugar para o outro? O que faz um sujeito, após ter percebido a futilidade da suposição de saber atribuída ao outro, restituir o sujeito suposto saber no lugar do analista para um sujeito? Isso tem relação com a primeira questão, ou seja, o que faz você ter se experimentado enquanto objeto? E para você ter se experimentado enquanto objeto, você tem como concomitante a isso a queda do suposto saber e o desvelamento do engodo do sujeito suposto saber, o que faz você, ao chegar ao fim da sua análise, querer se colocar nesse lugar de objeto para o outro e sustentar esse mesmo engodo que você, na sua análise pessoal, desvelou. Isso envolve o desejo do analista, isso que envolve o desejo de saber. Você produziu esse saber na sua análise pessoal. E é justamente isso que vai sustentar o seu desejo do analista. Né? Essa posição ética do analista, que é suportar esse lugar no discurso para que o outro consiga, de certa forma, trabalhar suas questões. Essa é a dimensão ética da coisa. E aqui eu coloquei um bônus na nossa discussão, que talvez vai ficar um pouco confuso, mas espero que não, ou vai ficar mais confuso. Que isso tudo, como que a gente falou aqui pro Quiné, eu apresentei para vocês a noção do passe enquanto travessia da fantasia. Enquanto o sujeito chega ao ponto final, se identifica ao objeto, né? Esse objeto cai, essa dimensão de gozo dele, e ele, de certa forma, passa a ser esse objeto. Né? Então, esse objeto que é a sua fixação, é com ele que ele vai se definir. Como a gente viu que a nível dos significantes, nunca vai ter algo que defina efetivamente o sujeito. Por isso que o Quiné está falando que o produto final da análise como resultado final da análise pessoal, se produz um analista e tem um desejo de saber. Então tem o desejo do analista e tem o desejo de saber, justamente porque se produz um saber, né? E é justamente o saber da sua relação com o objeto. Com esse objeto, causa do desejo, esse objeto mais de gozar, que orientou sua vida. Porém, hoje em dia, a escola, por exemplo, que eu participo, trabalha com uma noção de passe que é mais, digamos assim, avançada, que é a noção da travessia da fantasia, que é a noção de identificação ao sintoma, que é uma coisa que foi pensada pelo Lacan, mas que foi pensada já nas últimas obras do Lacan. Então ele morreu, e quem trabalhou muito esse conceito foi o Jacques Alain Millet. Como foi o Jacques Alain Millet que trabalhou, que é o genro do Lacan, e muita gente não reconhece esse lugar dele, então muita gente não reconhece o passe enquanto identificação aos sintomas, só reconhece enquanto travessia da fantasia. Mas a escola que eu estudo, a gente estuda essa dimensão da identificação ao sintoma. O passe que vocês estão lendo, por exemplo, do Ramandil, é um passe da identificação ao sintoma. Qual que é a diferença? A diferença é que não basta você chegar ao objeto, porque fica e se identificar a ele, porque ainda ao se identificar, você ainda está recorrendo ao sentido, você ainda está nomeando isso. Você tem que reduzir mais ainda. Né? Então, essa identificação ao sintoma diz respeito ao sujeito, ao fazer essa redução, ele identificar seu objeto, identificar o gozo, ele tem que dar um novo uso para esse gozo, que é o que o Lacan chamava de saber fazer. Né? Então, não é só uma constatação,
é uma nova modalidade de uso do gozo, uma nova modalidade do objeto. Então, a partir do momento que eu chego até isso, eu reduzo e aí eu vou dar um novo sentido a isso, né? E aí essa dimensão do novo sentido diz muito sobre a pergunta que me foi feita. Quando você vai dar um novo sentido e um novo uso para o seu gozo, muitas vezes você vai dar um novo nome para isso, e um nome que só tem sentido para você. Então, a partir disso que eu falei, pense um pouco na caso Ramandil, por exemplo, o caso que eu vou apresentar. Então, existem duas concepções, né, do passe, como travessia da fantasia ou como identificação do sintoma. Algumas escolas não reconhecem a travessia da fantasia, mas, a meu ver, a identificação do sintoma ela é mais rica, no sentido que ela dá um passo a mais, que é justamente a gente ter que dar um novo uso ao nosso gozo, né? Um novo uso ao nosso sintoma. A partir do momento que a gente chegou a essa redução absoluta, a gente tem que saber fazer com isso, fazer algo novo com isso. Tá? Leia os testemunhos de passe que eu acho que vai ficar mais claro essa ideia. Tá bom, gente? Abraços, se cuidem, até amanhã e até terça. Tchau.